English. In English. Hi. Good morning. Teacher Andréa Torres, criadora da metodologia Inglês com Neurociência. Quem aí fala inglês fluentemente? Iraq and Saudi Arabia play same, but the second time I have Isso é control the engraçado. match. É um desafio, viu? A gente tá brincando aqui, mas não é quando a gente cresce. Por que é mais difícil? Por que a criança aprende com mais facilidade que a gente, teacher? Bem-vinda e boa tarde, hein? Diga. Muito obrigada. Isso é você que está falando, essa pergunta, né? Ah, não. Por que a criança aprende e o adulto não? É, com certeza. Se você pegar alguma pesquisa aí, vai mostrar isso, que a criança aprende com mais facilidade. Ela não tem medo de errar, tem vários motivos. Sim, com mais facilidade, mas não que o adulto não aprenda. Não, eu não disse que o adulto não aprende, eu disse com mais facilidade. Sim, essa questão tem a ver com exatamente isso que você falou, de ter medo de falar. De errar, de não tô de falando ser julgada. bem. Exatamente, tudo isso vai influenciar bastante. Bom, vamos começar aqui, ó. Primeiro slide aqui, ó. Por que tantas pessoas estudam inglês e ainda não conseguem speak? Não é speak, é talk. Como é que fala? Talk. To talk. Por que, Santos, que to talk não rola? Que nosso to talk não rola. Por que, minha gente? Você já começou deixando essa dica, exatamente porque é esse medo de falar em público, esse medo de ser julgado, esse medo de estar todo mundo olhando aqui e falar aí, falou alguma coisa que não deveria. Então esse medo que a gente tem, isso é do adulto realmente. Esse receio ele vem do adulto. E essa metodologia, a neurociência vai explicar o que a gente pode fazer para combater esse medo. Como o nosso... Eu queria ter esse medo aí. Passei na fila desse medo aí, não. Mas eu queria ter um pouquinho mais de filtrômetro, né? Eu não tô nele, não. Agora, como que o cérebro aprende? Porque existem várias metodologias, né? Sim. Depende de cada pessoa, porque cada pessoa aprende de uma maneira, não é? Exatamente. Uma das maiores dificuldades para aprender é a gente colocar, eu escutei a doutora falando, colocar todas as pessoas numa mesma gavetinha. Essa Sim. gavetinha de todo mundo vai aprender igual, então coloca os alunos numa mesma sala e todo mundo vai aprender daquele jeito. E isso, para o adulto, não funciona muito bem, porque cada adulto tem a sua maneira de enxergar o mundo, que a gente fala, né? A visão de mundo. Então, essa maneira realmente faz com que você interprete as coisas que você está enxergando de uma maneira diferente, que a gente chama de mapa mental. E aqui o cérebro faz essas conexões. Então, o cérebro aprende através dessas conexões, da emoção. O que você deve ter percebido nas nossas aulas é essa questão de gerar conexão com o aluno. Não adianta eu só falar, olha, vou te ensinar isso e não querer saber quem é a Gisele, não querer saber qual que é o mundo que ela vive, não querer saber os gostos que ela tem. I like dancing, I like speak, I like... Como é que é o nome disso aqui? Ring. Eu não ri do meu inglês não, entendeu? Porque o seu não deve estar muito bom não, tá? Ele tá aqui rindo do meu inglês. I like good people. Ó, gente, eu tô quase uma intérprete. Uma das coisas que eu falo é se não dá match com o professor, já metade da aula já morreu aí. Isso que eu ia te falar, por exemplo, quem tá procurando, né, um professor, uma professora de inglês, tem uns que são mega metódicos. Sim. Tem outros que não. Isso depende também do que a pessoa quer, né? Tem gente que faz inglês, sei lá, a vida inteira, aí vai, viaja, não consegue falar uma palavra. Tá todo preso ali na teoria e não tem prática nenhuma. Porque o método estava avisando só o conteúdo, não estava avisando o interesse do aluno e não estava gerando essa conexão. Primeiro, você quer falar inglês pra quê, Santos? Pra que você quer falar? Eu falo inglês. Eu falo inglês. Você tem que pensar, pra que eu quero falar inglês? Peraí, pra traduzir as músicas românticas? Pra escrever uma carta, pra viajar, pra trabalhar? Tudo isso tem que pensar antes, e né? não é só o propósito, tá bem falado aqui a questão da emoção. Tem que linkar com a sua emoção, que é a sua emoção que vai gerar esse aprendizado. A gente aprende através da emoção, Através né? da emoção. Tudo que você se se você parar para pensar das suas memórias de infância, tudo que você realmente se recorda, é porque mesmo negativo ou positivo, mas tem a ver com a emoção que você sentiu naquele momento e aí foi gerado, que é aqui, olha, que é esse próximo slide que você está mostrando. É o hipocampo. Exatamente. Memória. E aí, memorizar? Se eu te falar que essa memória, não adianta você pegar uma lista de palavras, né? Muitos professores acabam, como a gente falou, cada um aprende de um jeito, mas muitos professores passam lista de palavras ou dão aquelas dicas rápidas que você esquece. Por quê? Porque não conectou e não gravou aqui no nosso hipocampo. Fala, peraí, não chegou no hipocampo ainda. Tem que
Tá, então como que a gente memoriza? Depende também da pessoa, né? Que cada um memoriza de um jeito. Eu aprendo as coisas caminhando. Quando eu decorava texto, as coisas, se eu ficar sentada assim no negócio, minha cabeça voa. Eu preciso caminhar, falar, fazer uma ligação com a outra, entende? Coisas assim. Todas essas ligações estão ligadas com as suas emoções, todas elas. Tá vendo? Por isso que a neurociência vai te explicar. Então você consegue aprender se mexendo, porque se você for relembrar da sua infância, como você aprendia também se movimentando. Você não Não, era tem que aquela lembrar aluna... da infância para aprender, não, né? Não, você... Que susto! Eu tô dizendo das memórias que ficaram no seu hipocampo da sua infância. Então não é aquilo que você aprendeu e você ficava sentada na sala de aula. Você era aquele tipo de aluno que sentava e ficava ali quietinha. Mas eu era, tá? Acho que minha mãe disse que depois que eu cresci que eu fiquei assim. Mas eu era quietinha, era nerd. Ficava lá sentada. Eu juro que Quem era. consegue imaginar Eu juro quietinha? que eu era, gente. Chama minha mãe, liga pra minha mãe e pergunta. Eu era quietinha, ficava ali estudando. Aí me revelei, entendeu? Chegou uma hora que eu falei, chega! Partiu o fundão. Saímos do hipocampo, fomos aqui para a amígdala. A amígdala é realmente onde coloca ali, desperta o nosso alarme emocional. Então essa questão do medo, da ansiedade, essa questão da vergonha, tudo isso está instalado na amígdala, que vem dessas memórias que eu falei, dessas memórias da sua infância, da memória afetiva. Então mesmo que hoje você fale, não, eu aprendi inglês ou eu era quietinha, mas ficou instalado na sua memória esse tipo de coisa. Eu acho que a gente aprende bastante quando a gente usa também, né? Eu acho que a prática, eu lembro que quando eu morei em Miami, barrigudona, quando eu já tava brigando no telefone. É o quê, menino? É coisa mais fácil. Quando você aprende a brigar em inglês, você venceu na vida, você já aprendeu. Aprende a brigar e piada. Porque imagina aqui, aprendeu. Aqui, ó. Hi, o quê? Fuck você, você começa a brigar, entendeu? Se a gente, outra coisa, por que a gente aprende as palavras mais bobas, engraçadas, enfim, por causa da emoção, né? Por conta da emoção. Se você girar, agora eu entendi. vai cair. Agora tá fazendo sentido pra você? Agora faz sentido. Agora faz sentido. Se você aprender uma frase, eu falar pra você, olha, vai num restaurante, é assim que faz o pedido. Mas você não passou por aquele perrengue de estar fazendo o pedido ali, não trocou as palavras. Não gravou, não gerou a memória. Você pode até aprender, saber a função gramatical perfeitamente, mas não gerou essa memória. Por isso que essa questão de dicas, dá uma dica rápida para eu aprender tal palavra. A questão de dica você vai esquecer, porque você não grava, não vê utilidade, você não coloca em prática. Na verdade, você tem que aprender e colocar em prática, é isso? Por isso que quando a gente pratica, né? Agora eu vou falar só inglês, hi. Vou falar só inglês pra aprender, porque senão a gente esquece também. Sim. Uma coisa que você não pratica, você esquece. Acho que tudo na vida também, né? Mas não o só praticar isso. tem a ver com o que você tem interesse de falar. E quando eu preciso, eu vou buscando as palavras que eu tenho aqui acessíveis pra mim. Exatamente. Como que é a sua metodologia? Então, a minha metodologia, primeiramente, eu busco saber essa informação. Quem é o aluno? Então, se fosse a Gisele, quem que é a Gisele? Quais as preferências? E qual também a forma de aprender? Não adianta eu falar, olha, você vai ter que aprender sentadinha, decorando essas palavras. Você vai ter que aprender fazendo tais exercícios. A Gisele não vai ficar sentada ali aprendendo dessa forma. Precisa realmente ter essa movimentação e ter alguma coisa de interesse próprio. E aí, também, criar essa conexão comigo. Eu tenho alunos que quando eu estou explicando, o aluno... A gente vai ter que encerrar, André. Eu tô pedindo aqui pra eles avisarem você, mas a gente vai ter que encerrar, que o programa acabou. Andréia Torres, nossa professora de inglês de hoje. Cadê a rede social dela? Por gentileza, na tela. Essa aí é a Andréia, com a metodologia própria, inglês, neurociência, pra você destravar. Sim. Very well. Thank you so much. Thank you. Beijo grande pra vocês. Uma ótima semana. Divirtam-se. Amanhã a gente volta, se Deus quiser.